Ditados populares que são uma verdadeira bosta. E o primeiro deles é: o que vem fácil, vai fácil. Que ditado de arrombado, viu, velho? Uma tentativa de nos convencer de que a vida precisa ser uma peleja sem fim. Vá você com sua dificuldade pro caralho, meu irmão. Eu quero as coisas que vem fácil. Não vou deixar nada nem ninguém me convencer de que o prazer das coisas que vem no sorriso precisa ser dissolvido no suor da labuta, que você precisa se fuder todinho para que as coisas valham a pena. Não, porra, que fique claro, eu quero as coisas que vem fácil, eu quero a zona de conforto, eu quero ar-condicionado. Achei muito legal esse vídeo, vou deixar o arroba do criador para vocês. E eu gostaria de falar sobre essa coisa, né, do que vem fácil, vai embora fácil. Porque é muito interessante isso. Se ao mesmo tempo o que vem fácil vai embora fácil, é um tipo de coisa que funciona para dar um certo afago para alguém que precisa muito da peleja para conseguir alguma coisa e que, portanto, dar o valor da conquista envolve necessariamente você dar o valor de todo o processo até conseguir chegar no momento da conquista, se ao mesmo tempo tem isso, também é possível dizer que esses ditados principalmente esses que têm a ver com trabalhar duro, eles funcionam muito bem como parte da ideologia dominante que faz com que a gente vá para o trabalho todos os dias e não se questione sobre a necessidade de ir para o trabalho todos os dias, mas que ache natural, ok e decente. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp, aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. O filósofo francês Louis Althusser fala sobre como a ideologia acaba funcionando como uma relação imaginária que as pessoas têm com as suas condições concretas, materiais de vida. Ou seja, a gente tem na ideologia essa camada que não permite um acesso direto à realidade concreta ali, às condições reais que a gente tem para a vida. Essa camada não é uma ilusão, ela é necessária. A gente está sempre vivendo a partir de certas intermediações em relação do mundo. Só que existe ali uma relação que ela não necessariamente vai representar algo que faça sentido para você de acordo com a sua posição social, com a sua posição política, de acordo com quem você é dentro de uma sociedade, né, para a sua posição. E o grande ponto da ideologia é contribuir para a reprodução das relações sociais de produção. Ou seja, o grande ponto é contribuir para que todas as relações sociais que existem em torno do modo de produção, em torno do modo de produção capitalista, possam continuar existindo, que vai desde das pequenas coisas até as coisas mais cotidianas possíveis, como você se levantar cedinho, acordar, ir para o trabalho, não se questionar sobre a necessidade de fazer isso tudo e talvez até considerar que, eu sou uma boa pessoa, eu vou para o trabalho todos os dias, faço meu trabalho direitinho. Inclusive, vale dizer que o Michel Foucault, no Vigiar e Punir, já falava sobre como existiu uma maneira muito interessante de moralizar o trabalho para tudo se passar como se trabalhar fosse sinal de ser uma pessoa adequada, legal, uma pessoa que não vai para cadeia, uma pessoa que não precisa ser moralmente corrigida. E para a correção das pessoas que acabavam indo para cadeia, e para um sistema de trabalho, para um regime de trabalho, aliás, era uma das maneiras de estabelecer essa reforma moral do sujeito. Ou seja, o trabalho estava no centro de uma moralização no sentido de que trabalhar é coisa de gente legal, gente boa, e quem não é legal, não é bom, não é útil, não é adequado, esse não vai trabalhar, esse vai rejeitar o trabalho. E aí você pega isso que eu falei e coloca no contexto meio óbvio. A gente vive numa sociedade capitalista. Uma sociedade com modo de produção capitalista é uma sociedade de classes. E nessa sociedade de classes você tem hierarquias que faz com que algumas frações de classe tenham uma vida muito boa e outras tenham uma vida muito ruim e por aí vai. Alguns têm que se esforçar muito para vender a sua força de trabalho, para procurar um emprego, e outros talvez vão estar mais no esforço de reproduzir o capital, né? O dono da empresa vai estar muito mais no esforço de reproduzir o capital que ele tem. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros.
Agora bora continuar com o vídeo. Nesse contexto, o destino de só vir algo, se for difícil, é meio que um destino até mesmo esperado. E aí a gente já vai para um outro lado, né? Eu não vou citar nenhum autor específico, mas eu vejo muito artigo que envolve entrevista, que o pesquisador, a pesquisadora vai até o local, entrevista as pessoas, né? Tipo, coleta dados desse jeito, a partir de entrevistas. E é muito comum essas entrevistas mostrando as pessoas, os sujeitos da pesquisa sendo entrevistados, eles meio que descrevendo ali a sua vida, ou um momento específico da vida, ou uma questão específica, conforme é perguntada. E assim, tem muitas coisas que as pessoas aceitam, outras que elas rejeitam, muitas coisas que elas dizem que faz total sentido na vida delas, outras coisas que elas percebem que não faz nenhum sentido. Mas principalmente quando se trata de pesquisa envolvendo situações delicadas, situações de muita vulnerabilidade, fica muito claro nas vozes ali das pessoas, na maior parte das vezes fica muito claro que elas compreendem que de fato a vida é feita mesmo da peleja. Ela de fato é feita da dificuldade. Não é a minha vida é feita de dificuldade, é a vida minha, nossa, é feita da dificuldade, enquanto um todo. E não daria para afirmar que a ausência de um certo incentivo subjetivo, né, para você superar as dificuldades, que a ausência disso faria com que as pessoas de repente, de fato, se sublevassem contra o sistema capitalista. No entanto, é possível afirmar que esses ditados, que a moral católica, que o trabalho moralizado, enfim, essas coisas que eu falei, acabam funcionando sim como uma maneira de reproduzir essa motivação de se adequar moralmente a uma sociedade de classes. E eu acho também, eu diria assim, isso muito mais no campo do achismo, né, que chega um dado momento que é muito complicado compreender que existe uma vida que é, com muitas aspas, fácil, quando a única experiência de vida que você tem é aquela que é difícil. Porque a difícil acaba virando um paradigma, acaba virando o todo. Como é que você vai conceber a vida fácil? Na novela? No filme? É sempre distante, é sempre uma coisa distante. Tudo bem, gente, eu tô tentando falar aqui desse duplo sentido, né, que assume na nossa realidade esse tipo de frase. Tem outras também. Deus ajuda quem cedo madruga. O Corinthians é o time sofredor. Ainda é muito generalizado entre os pais, mães, a ideia de fazer os filhos passar por dificuldades parecidas com o que eles passaram, né? Para virar uma mulher, um homem adulto que tenha ali uma noção das coisas. E eu acho que isso acontece muito porque, e eu acredito, de novo, aqui na parte do achismo, né? Eu acredito que por conta do nosso passado colonial, escravagista, sofrimento é educação em vários sentidos. Tudo bem?